E a gente segue no assunto com o especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande. Muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, eu agradeço o convite de você. É um prazer falar sobre mim nessa manhã. Muito bem, Renato. Como vimos há pouco na reportagem, o Enem deste ano teve uma abstenção recorde de 51,5% e o ministro da Educação disse que foi uma edição vitoriosa, realizada para não atrasar mais a vida de milhões de estudantes. O que esse número de abstenção nos mostra? Foi de fato um bom momento para a aplicação da prova, Renato? Bem, é um número extremamente grande, expressivo, e nos assusta um pouco. Claro que em épocas de pandemia e todo o imbróglio que foi o Enem, eu já esperava um número alto, não tão alto como esse. Isso significa que praticamente metade dos alunos que estavam aptos ou tinham interesse em fazer o Enem, não fizeram. Então eu vejo preocupante esse número e acredito que o governo deve ter alguma outra proposta, uma carta na manga, e se não só essa próxima data que está prevista aí para alguns casos específicos, mas talvez uma segunda oportunidade, um pouco mais para frente, quando nós tivermos resolvido mais o problema da pandemia, porque muitos alunos não foram fazer a prova e também não iriam se a prova fosse adiada por um prazo muito curto. Então eu acredito que o governo deve ter uma proposta para esses alunos fazerem essa prova um pouco mais para frente, porque é muito triste você ver que metade dos alunos não fizeram o Enem e esses alunos serão prejudicados. Não que com isso também eu defenda que o governo teria que adiar por muito tempo esse Enem, porque nós estaríamos também atrapalhando o ingresso dos alunos nas universidades, nos programas que estão aí previstos e que precisam do Enem para esse ingresso. Então eu vejo preocupante esse número, mas também vejo com bons olhos o fato de nós termos conseguido realizar a prova ontem, pelo menos a primeira etapa. Renato, antes de avançarmos para outras questões, vamos repercutir o conteúdo da prova que aconteceu ontem na primeira fase. Bom, não houve questões sobre pandemia, nem sobre qualquer tema relacionado a vacinas, e a redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual que é a avaliação que se faz? A prova foi bem elaborada, com temas pertinentes, passou longe de polêmicas? Eu até nesse ponto acho louvável, porque o governo às vezes polemiza bastante. Neste caso, ele evitou a polêmica. A prova foi uma prova considerada tradicional, nos moldes tradicionais, não foi nem para um lado nem para o outro, porque nós já até ouvimos do próprio presidente da República, em alguns momentos, no início do seu mandato, falar sobre o Enem, e a gente tinha até um receio de que este ano fosse mais polêmico, e não foi. Pelo contrário, o Enem foi bastante tradicional, evitou temas, inclusive, como a ditadura, temas que poderiam gerar essa polêmica. Claro que com isso você fica com um exame parcial, porque o fato de você não enfrentar a polêmica, você também não ataca todos os problemas. E imaginaríamos que poderia ser tratado esses problemas mais atuais. Nós vimos que não foi. Então é lógico que tinha uma orientação por trás para não polemizar. E o tema da redação eu acho bastante pertinente. Acho que todas as escolas que prepararam os alunos para o Enem, prepararam com relação a esse tema, um tema bastante atual. Então eu acho que a questão da prova, como foi elaborada, eu achei positivo, já que estamos num momento de grande polarização e para evitar qualquer problema e qualquer viés, inclusive na correção da prova ou na redação principalmente, eu acredito que o governo até agiu com bastante prudência. Então é um ponto que eu considero positivo. Renata, agora a segunda rodada de questões ocorre no dia 24 de janeiro. Como que os alunos devem se preparar agora para essa segunda fase? Eu acho que pelo fato de nós já termos tido a primeira etapa, o dia de ontem, os alunos viveram uma experiência. Eu sei que tem alunos que reclamaram, por exemplo, que tinha aluno tossindo do lado. As pessoas dão um pouquinho mais preocupadas com relação à pandemia, mas nós observamos que fora aqueles casos dos alunos que não puderam fazer a prova, a gente pode até comentar daqui a pouquinho, foram impedidos de fazer a prova, os alunos que entraram em sala e que realizaram a prova, na grande maioria, essa parcela de alunos não teve problemas. Ou seja, eles conseguiram, houve o isolamento, mesmo que
que alguns alunos tiveram prejuízo de não poder entrar no local das provas, não houve uma superlotação nas salas, e isso deu para o aluno que realizou a prova uma certa tranquilidade. Essa tranquilidade tem que trabalhar a favor do aluno, tem que agir a favor do aluno, ou seja, o aluno já viu, já experimentou, já conhece o local, aquele estresse inicial já passou, então, se ele teve algum problema de preocupação no dia de ontem, ele tem que compensar no segundo dia. E eu acredito que já no segundo dia, na próxima semana, o aluno com essa experiência, ele pode levar com mais tranquilidade e fazer uma prova melhor, caso ele não tenha conseguido fazer isso ontem. Então eu vejo que essa experiência do aluno em fazer uma prova na pandemia, o medo, o receio, tudo isso que pairava no ar até o dia de ontem, ele já elimina. E, portanto, ele deve se focar essencialmente agora na prova, no que ele estudou. Ele tem um tempo, inclusive, para estudar essa semana, então ele pode cuidar muito com a alimentação, cuidar muito com o sono. É muito importante o aluno lembrar a forma como ele aprende, porque tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem anotando, tem pessoas que aprendem ouvindo. É o momento, você tem um momento muito curto para estudar, é o momento de você utilizar a melhor forma de aprendizagem, ou seja, você que é um estudante, ou você que é pai de um aluno, mãe de um aluno, tem que ajudar o seu filho, ou você como estudante se ajudar, entendendo como que você aprende. Utilize esse mecanismo, utilize esse método neste momento que você tem pouco tempo. Aproveite todos os conteúdos que estão disponíveis gratuitamente na internet. Nós temos aulas maravilhosas e vá para fazer sua prova com a certeza de que você fará o melhor. Bom, Renato, agora um outro ponto, por exemplo, o INEP anuncia que o Amazonas fará o Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro. Como que os alunos dessas regiões onde a prova foi adiada, eles devem se preparar, levando em conta que a carga ali deve ser maior, tanto de expectativa do problema que aquele local está vivendo, por isso que foi adiado, e a expectativa também para a questão assim dos temas e das provas, porque com certeza, certamente serão diferentes, né? Primeiro a questão da pandemia, dos cuidados e da preocupação, a gente está acompanhando ali, Amazonas vivendo uma situação extremamente tensa, e isso é claro que afeta emocionalmente esses jovens. Quantos jovens desses que estão, por exemplo, com um pai e uma mãe hospitalizado, que perderam um ente querido, tudo isso prejudica. Então, esses alunos que tiveram algum problema emocional durante a pandemia ou neste momento do Enem, é claro que eles têm um prejuízo, infelizmente, e uma desvantagem comparado com aqueles outros que não têm esse problema. Esse é um ponto, mas que o aluno precisa ter muita capacidade, eu acho que muita serenidade para lidar com isso e separar esse problema emocional da prova. Um segundo item que eu acho importante é que, por mais que a prova seja diferente, e é claro que teremos uma outra prova, geralmente a condução da prova, ela não vai ser muito diferente. Então, o aluno já pode ter uma noção, e até tem uma vantagem com relação aos que foram ontem, que pegaram totalmente de surpresa o conteúdo, o modelo da prova, ele já tem uma noção mais ou menos das diretrizes dessa prova. Tem uma informação privilegiada do fato de saber, por exemplo, que esses temas não foram tratados, a questão polêmica não foi tratada. Isso dá uma certa tranquilidade, porque não vai exigir de um aluno um posicionamento que muitas vezes vá contrário até o que um avaliador tenha. Um posicionamento de um avaliador, nós já tivemos vários problemas no passado, nas redações, nas correções de redações, às vezes discrepâncias de um professor avaliador com outro avaliador, dando notas totalmente diferentes. Tudo isso tranquiliza o aluno quando a gente não tem temas tão polêmicos. E eu acredito que o eixo norteador da prova não deverá ter mudanças, e isso já favorece o aluno que não prestou a prova no dia de ontem. Renato, e por fim, o Enem de 2020 foi democrático ou pode expor uma camada de exclusão entre os alunos mais pobres? A pandemia, ela gerou e tem gerado um aumento de desigualdade muito grande, talvez o maior dos últimos tempos. Então, é claro que o Enem, sendo realizado agora, ou mesmo ele sendo adiado, ele já não é o Enem em si, é o que ocorreu no ano passado. Isso ampliou a desigualdade, e lógico que os alunos que tiveram em 2020
um ano letivo mais regular, estudaram em escolas que têm um aparato tecnológico melhor, professores mais preparados, esses alunos estão na frente. E mesmo que o governo viesse adiar o Enem para maio, ou para junho, julho, esses alunos teriam tido todo o ano passado com mais aulas, com melhor qualidade nas aulas, e teriam mais tempo agora de preparar. Ou seja, essa desvantagem, ela já está estabelecida desde o ano passado. Então não é só o adiamento do Enem que poderia resolver o problema. Isso aí já está posto. E é uma sequela da pandemia que com certeza carregaremos para o resto dos nossos dias, porque o aluno que fizer o Enem este ano, por exemplo, e que poderia entrar num curso mais concorrido e não entrar, e às vezes ter que escolher uma profissão que não seria aquela que ele poderia ter entrado, ingressado se não tivesse a pandemia, já é uma sequela definitiva. Vou dar um exemplo. Quantos alunos que desejam entrar no curso de medicina e que por causa de um ensino médio talvez comprometido em função da pandemia, não vão conseguir um score para entrar agora e vão deixar essa vaga para um outro aluno que estudou numa escola particular ou uma escola pública de melhor qualidade. Esse aluno opta por um curso que não é o curso que ele gostaria, vai escolher uma profissão e pode, na verdade, para o resto da vida, carregar uma frustração de não fazer o curso dos seus sonhos. Claro que alguns poderão fazer o Enem no próximo ano, na próxima etapa, mas tem alguns alunos que já vão ingressar num curso, numa segunda opção, e vão dar um rumo na sua vida que não seria aquele que ele daria se não tivesse toda a pandemia. Então as desigualdades estão aí postas e, infelizmente, nós vamos precisar de muito tempo para minimizá-las, porque algumas sequelas ficarão para o resto das nossas vidas. Exatamente, nós conversamos com o Renato Casagrande, especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande. Renato, muito obrigada pelas informações. Estou sempre à disposição e eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Igualmente.